Esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc em conjunto com o Governo do Estado de Pernambuco. Olá, gente, meu nome é Aquiles Flores, eu sou cantor, compositor, guitarrista e violonista. Estou aqui com o projeto O Violão e os Ritmos Pernambucanos, aprendendo violão numa viagem pelos ritmos do estado de Pernambuco. Na aula passada a gente abordou o forró, especificamente o baião, e hoje a gente vai continuar no forró, falando um pouco do xote e do chachada. Agora nossa aula de técnica de violão. Vamos lá. Olá, gente, vamos lá aprendendo violão. Vamos falar um pouquinho de intervalos, porque eu quero voltar para um assunto chamado tríade, que é fundamental na compreensão, no aprendizado dos acordes, né? Então vamos voltar a falar um pouquinho de intervalo. É um assunto meio difícil, meio complexo de você olhar e entender, mas é fundamental que você aprenda sobre intervalos para poder entender a formação de acordes e a formação de escalas. Vamos relembrar? Né? A gente tem uma tônica, vamos começar, para não começar do dó, vamos do ré. A gente pode começar do dó sustenido, por exemplo. Então aqui a gente tem primeira tônica, segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, quarta justa, quarta aumentada, quinta maior, sexta menor, sexta maior, sétima menor, sétima maior e a tônica, que é exatamente o dó sustenido. Então, a partir de qualquer nota, a gente vai ter essa contagem entre intervalos entre uma nota e outra para poder entender como funciona exatamente a formação dos acordes, né? Uma coisa muito importante que a gente tem que aprender, que a gente deu uma introdução na aula passada, foram as tríades. Uma coisa muito importante que a gente tem que aprender, que a gente já introduziu na aula passada, são as tríades. Realmente a gente precisa compreender o acorde através da tríade. São 3 notas que harmonizadas formam um acorde completo. Eles já dão a sonoridade completa apenas com 3 notas. Então, relembrando, para a gente ter uma tríade de um tom maior, de um tom menor, a gente precisa apenas de 3 notas. No caso, vamos dar um exemplo, vamos voltar para o exemplo do dó, né? A gente tem o dó, para ter a tríade tem que ter a tônica, a terça, que pode ser uma terça maior ou uma terça menor, e a quinta justa. Certo? Então essas 3 notas formam exatamente a tríade. É dó, mi, sol, mi, dó. Então a gente tem dó, mi, sol. Aí você já tem um acorde de dó maior, né? Se por acaso você quiser mudar esse acorde para menor,
você tem que usar a terça menor. Então, em vez do Mi, você vai usar o Mi bemol, que é exatamente meio tom abaixo do Mi. Aí aqui você vai ter o Dó, a terça menor e a quinta, um acorde menor, certo? Então, importante aprender tríade, é exatamente a junção de um acorde através da tônica, da terça, que pode ser menor ou maior, e da quinta justa. Com essas três notinhas vocês tocam, formam um acorde, e a partir dele você pode desenvolver outros acordes e tocar qualquer música. Então, se liguem nas tríades, gente. Vamos lá, vamos aprendendo, que depois a gente vai ter que aprender e vai colocar mais um molhinho nela, que é mais uma nota, formando 4 notas juntas que vão dar uma gama de harmonia, de sonoridade diferente. Mas primeiro vamos se ater às tríades, certo? Relembrando, primeira ou tônica, terceira maior ou menor e a quinta justa. Em cada nota você vai ter esse tipo de acorde, certo? Você vai formar o acorde a partir desses intervalos entre uma nota e outra. Vamos lá para o acorde de Sol. Vamos descobrir quais são as notas que você forma o acorde de Sol. As três notinhas, a tríade com que você forma o acorde de Sol. A gente tem aqui o Sol, a terça vem aqui, que é uma terça maior, aqui vem uma terça menor. No caso, vamos fazer um Sol maior. É o Sol, o Si e a quinta, que está sempre aqui. Então a quinta, aqui no caso é Ré. Então Sol, Si, Ré. Então Sol, Si, Ré. Então a gente vai aqui você forma o acorde de Sol maior, né? A mesma regra a gente vai aplicar, por exemplo, em Ré. A gente tem Ré, a gente tem um Ré, a gente precisa da terça e da quinta, certo? Então vamos lá, vamos, por exemplo, aprender a tríade de Ré. Então a gente tem Ré, tem a terça maior, que no caso aqui é Fá sustenido, certo? Então, tônica, terça maior, que é um Fá sustenido, e a quinta, que é um Lá. Então, você juntando Ré, Fá sustenido e Lá, você forma a tríade de Ré maior. O Ré maior a gente tem o Ré, a fundamental, a terça maior e a quinta justa, certo? No caso aqui é Ré, a gente tem o Fá sustenido e a gente tem o Lá. Então, juntando essas três notas, você tem a tríade que forma o acorde de Ré maior, certo? O mesmo funciona com os tons maiores e menores, são tríades. Então, se eu quero fazer um Ré menor, eu vou usar essa nota aqui, a fundamental, a terça menor e a quinta continua justa, certo? Aí, trocando em miúdos, você vem para cá, Ré menor. Então, entendendo de novo, tríade é formada por três notas, onde vem uma tônica, uma terça e uma quinta. Lembrando que a terça pode ser maior ou menor. A partir daí, é uma fórmula que não muda para qualquer acorde, para qualquer nota. É sempre formado um acorde básico, um acorde mínimo, tem que ser formado por três notas, exatamente a tríade, né? Então é importante estudar a tríade em todos os tons. Vamos em frente, a gente tem muita coisa ainda para falar sobre tríade, sobre acordes, e vamos seguindo, e aos poucos é que vocês vão entendendo o conceito da combinação das notas, onde vocês vão obter um acorde totalmente harmônico. Vamos aprender mais um acorde hoje, vamos aprender mais uma sequência de acordes. A gente já aprendeu o Lá, o Ré, o Sol, o Dó, o Mi. O que é que está faltando? Está faltando o Fá e o Si. Vamos para a pestana. Si maior. Então aqui a gente tem a corda solta Lá e aqui o Si. Então a tônica está aqui, certo?
Então, Si maior vai funcionar dessa forma aqui. Você vai dar uma pestana da primeira à quinta corda, certo? Não aperta, a sexta corda vai ficar muda, ela não vai ser tocada. Então, se você vai fazer uma pestana da primeira à quinta corda e vai posicionar seus dedos aqui, certo? Na quarta casa, na segunda, terceira e quarta cordas. Então você está formando aqui um acorde de Si maior. Vamos fazer as notas. Si maior. A quarta é Mi maior. E a quinta é um Fá sustenido com sétima menor. Exatamente como a fórmula de todas as outras formações dos acordes, né? De 3 acordes fundamentais que formam aquela tonalidade e dão uma sonoridade completa ao tom, né? Recapitulando: Si maior, Mi, Fá sustenido com sétima e cai no Si maior. Note que é um acorde, é um conjunto de acordes que exige mais dedicação, mais dificuldade, porque ela tem pestana aqui, você tem um Mi natural aqui, que você já aprendeu, e tem um Fá sustenido, que é uma pestana que vai pegar da primeira à quinta corda, e você vai colocar aqui esse dedo na terceira casa, terceira nota, o outro na quarta casa, quinta corda, e o outro dedinho lá você vai usar na quinta casa, segunda corda. É exatamente uma preparação para a volta para a tônica. Eu preciso que ela tenha uma sétima menor. Então, recapitulando: Si maior, Si, Mi, Fá sustenido com sétima e volta para o Si. Então, mais uma nota que a gente aprendeu, mais um acorde que a gente aprendeu, mais uma sequência de acordes. Vocês notem que tem o mesmo desenho, seja no Si maior, seja no Lá maior, seja no Ré maior, seja no Dó maior, em qualquer nota, em qualquer acorde, você vai ter uma sequência de 3 acordes, exatamente usando a tônica, a quarta e a quinta justa, que de uma forma muito simplificada, e você tocaria todas as músicas do mundo, usando apenas esses 3 acordes, de uma forma, repito, bem simplificada. Não é? Então é uma base para, a partir daqui, dessas 3 acordes aqui, você vai ter as relativas dos acordes, vai ter uns acordes que vão surgir a partir dessas três posições, que é exatamente tônica, quarta e quinta, e isso vai enriquecendo, você vai agregando conhecimento, e isso é só com o tempo. Por hora, vamos aprender apenas a sequência dos acordes, formados pela tônica, pela quarta e pela quinta justa. Vamos falar um pouquinho de batida. Vamos continuar falando de batida. A gente pode bater usando as mãos, pode usar dedos e polegares, pode usar o dedilhado. Então a gente tem a batida como uma ferramenta rítmica para que seja usada no violão, e isso vai lhe proporcionar uma variedade imensa de ritmos a serem tocados e variações. Você pode alternar a batida com dedilhado, né? A batida com a técnica de polegar e 3 dedos. Você pode ir agregando isso a um estilo próprio que você tem que criar, né? O que eu estou passando aqui são dicas de estudo, dicas de notas, mas o autoestudo é muito importante para que você desenvolva realmente a sua técnica e a sua habilidade no instrumento.
então tem que estar agarrado com o instrumento o tempo todo e repetindo esses exercícios que eu passei para vocês e aprendendo, tentando entender como funciona a harmonia, como é formado um acorde, da raiz mesmo, porque vocês estão aprendendo aqui na prática os acordes, mas vocês têm que entender como esses acordes foram feitos, foram formados. E existe uma regra para isso, que é exatamente essa regra da tríade que eu falei anteriormente. E existe a regra dos acordes, do tom, que você tem a variação dos tons dentro daquele acorde. Então é muito importante também agregar um pouco de teoria a qualquer ensino prático, porque a teoria vai nos fazer compreender e entender e desenvolver essa técnica. Então você aprendendo por repetição é importante, e você também ter a lógica de como fazer essa fórmula, como desenvolver a fórmula, também é muito importante. Vamos agora para a nossa dica de estudo de hoje. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho para a batida. Eu acho a batida muito importante. Então vamos fazer uma ritmada aqui. Vamos voltar assim para uma batida, ao invés de eu tocar. Um baião, eu posso bater. Então, posso alternar dedilhado com a batida. A batida vocês vão desenvolvendo com o tempo, do jeito de vocês. Claro que tem que haver um senso muito rítmico e uma coordenação muito grande para a batida. Mas você não pode abrir mão desse recurso também que enche muito o som e deixa a sonoridade muito bonita e dá uma coisa mais ritmada para quem está cantando, para você mesmo que está tocando e cantando ou para outra pessoa que estiver cantando, entender a sequência do ritmo. Então a batida... é muito importante. Se você for tocar um reggae, por exemplo, né? Sem querer fugir um pouco do assunto, mas aqui a batida, você vê, a batida do reggae eu posso fazer dessa forma, eu posso fazer. Lembrando que o reggae tem inúmeras variações, né? Então não quero me ater muito a um ritmo que a gente não vai trabalhar, mas é só para exemplificar como a gente pode usar a batida e usar o dedilhado de uma forma híbrida juntos e fazer uma levada legal no violão que dê um senso rítmico e que o cantor que estiver cantando, você mesmo, acompanhe direito e consiga seguir aquela sequência, aquela ordem na batida, a ordem do ritmo, a ordem do compasso, o andamento correto. Certo? Então vamos lá, gente, vamos estudar a batida. A gente estuda a batida daquela forma, com 3 dedos. Né? Pode usar a mão. Certo? E desenvolver seu próprio estilo através dessa mistura de técnicas, que é o mais interessante. Você acaba misturando tudo e acaba criando uma identidade só sua, uma batida característica que só você sabe, né? Lembrando que existem os padrões do metrônomo, tem que estar tudo certinho na régua, mas a batida no violão é muito importante, exatamente para que você marque o ritmo, e principalmente na ausência de instrumentos de percussão ou instrumentos como bateria, que vão lhe dar a sequência rítmica, a batida, o andamento, né? Então, se tiver só com violão, a batida pode servir também para essa função. Então vamos lá, dica de exercício de hoje, batida. Malhem bem, estudem muito, porque a coisa agora vai realmente criar a gente vai subir de nível, porque o aprendizado não pode parar, tem que haver uma evolução. Então essas técnicas todas que a gente ensinou até agora, desde a primeira aula, eu quero que vocês estudem todas elas, eu quero que vocês pratiquem o dedilhado, a batida,
os acordes, a velocidade entre um acorde e outro, que no momento pode ser lento, e depois vocês vão treinando e vão ganhando mais habilidade nisso. E é isso. Estudem muito e na próxima aula a gente vai trazer para vocês já uma coisa, já vai subir de nível, já vai ser uma coisa mais elaborada e a gente conta que vocês tenham feito o dever de casa. Certo, gente? Até a próxima aula de técnica de violão. O shot é uma dança semelhante à polca, mas com um andamento mais lento. Surgiu na Alemanha e se espalhou pela Europa, chegando no Brasil em meados do século XIX, onde animava os salões aristocráticos. No Pará, a dança foi introduzida pelos negros em 1798, quando eles fundaram a Irmandade de São Benedito, em Bragança, que deu origem à marujada. Shot carreirinho é um estilo comum no Paraná e no Rio Grande do Sul, com coreografia próxima à polca dançada pelos colonos alemães no Brasil e tradicionalmente tocado com gaitas. Shot duas damas, variante de shot dançado no Rio Grande do Sul, na qual o cavalheiro dança acompanhado de duas damas. De andamento médio, o shot é pautado normalmente em compasso 2x2, possuindo repertório consagrado em ambos os polos de tonalidade maior e menor. O shot faz parte dos festejos juninos, aninhado aos gêneros como o baião, o chachado e o arrasta-pé. Ainda sobre o shot carreirinho. O shot em que na primeira parte da dança os pares desenvolvem uma pequena corrida compassada, o que deu razão ao nome dessa modalidade, carreirinha. Chamego, baião, shot, as várias facetas do gênero que imortalizou Luiz Gonzaga. Hoje ele pode ser encontrado em várias partes do Brasil, desde o shot gaúcho, com os estilos do shot carreirinho e shot duas damas, até nos forrós nordestinos. Os instrumentos musicais que estão presentes nesse tipo de música são a sanfona, a zabumba, o triângulo, o ganzá e o agogô. Olá, sou Gelmura, cantor e sanfoneiro. Estou passando aqui para mostrar um pouquinho do ritmo shot com passo binário 2x4. 1, 2, 1, 2 e... Era o ritmo que Gonzaga gostava de cantar falando, tocar falando. Vamos trabalhar o ritmo shot. Essa é a base e tem suas variações. O chachado é uma dança popular brasileira originária no sertão de Pernambuco. Foi muito praticada no passado pelo cangaço da região, em celebração às suas vitórias. Na etimologia, a palavra chachado é uma onomatopeia do barulho chá-chá-chá, que os dançarinos fazem ao arrastar as percatas, alpergatas, no chão durante a dança. Há controvérsias sobre a origem do chachado.
Alguns pesquisadores, como Benjamin e Luiz da Câmara Cascudo, afirmam que é uma dança originária do Alto Sertão de Pernambuco, mas outros dizem que ela tem origem em Portugal. E alguns ainda dizem que ela tem origem indígena. O chachado, ele foi difundido como uma dança de guerra e entretenimento pelos cangaceiros, notoriamente do bando de Lampião, no início dos anos 20, em Vila Bela, atual Serra Talhada. Na época, tornou-se popular em todos os bandos de cangaceiros espalhados pelos sertões nordestinos. Era uma dança exclusivamente masculina. Por isso, nunca foi considerado uma dança de salão, mesmo porque naquela época não haviam mulheres no cangaço. Faziam da arma a dança, dançavam em fila indiana, o de frente, sempre o chefe do grupo, puxava os versos cantados e o restante do bando respondia em coro, com letras insulto aos inimigos, lamento das mortes dos companheiros ou enaltecendo suas aventuras e façanhas. Os passos estão relacionados com gestos de guerra, são graciosos, porém firmes. A presença feminina apareceu depois da inclusão de Maria Bonita e outras mulheres ao bando de Lampião. O nome chachado, ele não era só por causa dos barulhos das sandálias. O chachado pode ser visto em várias maneiras de acordo com seu ponto de vista. Por exemplo, a dança do chachado, ela é vista uma dança rica em sua cultura e extremamente folclórica, que tem seus estilos naturais e sem alterações. Porém, a sua música, seja agressiva e satíricas, motivos pelo qual Câmara Cascudo considerou o chachado como uma variante do parrá-chachá, um canto de insulto dos cangaceiros, executado nos intervalos das descargas dos fuzis contra a polícia. O rifle da época substituía a mulher, como dizia o cantor e compositor Luiz Gonzaga, um dos grandes divulgadores do chachado. O rifle era a dama e os seus instrumentos eram o pífano, a zabumba, o triângulo e a sanfona. Conhecendo um pouco da indumentária do chachado, as roupas eram sempre em tons marrons e caque, de couro, para que se protegessem dos espinhos da caatinga do sertão e sempre acompanhados do rifle e da alpercata do mesmo material. Um ritmo muito forte também, precisa de um gás a mais, mas também muito conhecido, gostoso de tocar, swingado, é o chachado, ó. O ritmo que vamos trabalhar agora é o chachado. O chachado é daquela batida de Lampião, né? O primeiro chachado. Se falta do arrastar da chinela, do dançar do chachado. O chachado mais atual. Esse já é da década de 40 pra cá.
Bem, gente, como eu tinha prometido, eu quero passar também algumas curiosidades sobre a guitarra elétrica, que é um instrumento que, sem dúvida, derivou do violão, né, obviamente, e que foi criado por uma necessidade, na verdade, de se ter um som mais alto e de estar equilibrado com as big bands que tocavam com metais, com instrumentos altamente, com volumes absurdos. E o violão começou a ficar xoxinho, começou a ficar sem som no meio daquilo tudo. A caixa acústica dele não era suficiente para tocar numa big band. Então os violonistas tocavam lá, mas ninguém ouvia, nem os próprios músicos ouviam o violão. Aí foi criado a necessidade realmente de instrumento, o violão, ele ser amplificado, ele ter um som expandido para poder equilibrar junto com os instrumentos de metais, os instrumentos de percussão, que faziam exatamente as bandas da época, onde vem o Fox, onde vem os predecessores do blues. Então, foi importante criar um mecanismo que fizesse com que esse som dessas cordas fosse um som amplificado. Então, acredita-se que quem inventou a guitarra elétrica foi um cara chamado Les Paul, né, em 1940, mas não foi. Antes disso, já existia um protótipo de guitarra elétrica feito usando uma estrutura de metal e um captador na boca desse som, certo? O crédito da criação do instrumento foi dado a um músico chamado George Beckamp, que aliou-se a um engenheiro eletricista chamado Adolf Rickenbacker e juntos criaram o primeiro protótipo do que viria a ser a guitarra elétrica, depois de uma grande evolução do que a gente conhece hoje. Mas na época era uma estrutura pequena, certo? Com um captador usado na boca do instrumento e com um braço com as cordas, como a gente já conhece, né? Dizem também que eles se inspiraram na guitarra havaiana, que era tocada de uma forma horizontal e que era uma haste, um suporte preso com uma corda de aço, certo? Que vinha de um lado ao outro e com um captador. Então era um instrumento tocado horizontalmente, chamado a guitarra havaiana, e a partir desses conhecimentos eles criaram um instrumento que tocasse da mesma forma de um violão, mas que tivesse a possibilidade de tocar junto com instrumentos de sopro, que tem o seu timbre, o seu som muito alto. Então essa foi a origem realmente da guitarra elétrica. Na próxima aula a gente vem com mais curiosidades sobre a guitarra elétrica. Até lá!